Olá, eu sou o Dr. Pedro Veronese, do curso Descomplicando ECG, e hoje vou apresentar a sexta aula de eletrocardiograma normal, ou seja, o sexto passo no aprendizado do ECG normal. É importante que ao chegar aqui você já tenha visto e aprendido os 5 passos anteriores referente às 5 aulas de eletrocardiograma normal que eu disponibilizei no meu Instagram. De acordo com a nossa metodologia de avaliar o eletrocardiograma em 8 passos, no passo de hoje, que é o passo 6, eu vou me deter à análise do intervalo PR e do intervalo QT corrigido. Aqui eu apresento os valores de normalidade. Então, o intervalo PR ele tem uma duração entre 120 a 200 milissegundos, ou de 0,12 a 0,20 segundos, o que equivale 3 a 5 quadradinhos. Já o intervalo QT corrigido, ele tem uma duração que varia se eu estou analisando o eletro de um homem ou de uma mulher. O intervalo QT corrigido de um homem tem uma duração menor ou igual a 440 milissegundos ou 0,44 segundos. O intervalo QT corrigido de uma mulher tem como valor de normalidade menor ou igual a 460 milissegundos ou 0,46 segundos. Portanto, o intervalo QT corrigido das mulheres é normalmente um pouco mais prolongado e, mesmo assim, ele estará normal. Então, falando primeiramente do intervalo PR, o que ele representa, né? Ele representa o início da ativação do nó sinusal até a chegada do estímulo elétrico aos ventrículos. Do ponto de vista eletrocardiográfico, ele é representado pelo início da onda P até o início do QRS. Então, aqui eu estou demonstrando o intervalo PR. Ele é medido do início da onda P, repito, né, até o início do QRS. Lembrar que cada quadradinho desse pequenininho aqui, na horizontal, nós estamos falando de tempo. Então, cada quadradinho desse representa 40 milissegundos ou 0,04 segundos. Então, do início da onda P ao início do QRS, o intervalo PR aqui tem 5 quadradinhos, eu já medi. Portanto, ele tem uma duração de 200 milissegundos ou de 0,20 segundos. Estou falando a mesma coisa, modificando apenas a unidade. Então, na horizontal, cada quadradinho desse pequenininho representa 40 milissegundos, representa tempo. O intervalo PR normal, ele varia de 0,12 até 0,20 segundos, ou de 120 a 200 milissegundos, ou de 3 a 5 quadradinhos. Se eu tiver alteração no intervalo PR, eu estarei caindo no capítulo dos bloqueios atrioventriculares. Aí nós já estamos falando de eletro anormal. Por que o intervalo PR pode variar de 0,12 a 0,20 segundos? Porque ele varia de acordo com a frequência cardíaca. Já o intervalo QT, o que ele representa? Bom, o intervalo QT representa a despolarização e a repolarização ventricular. Lembrando que o intervalo QT é medido do início do QRS até o final da onda T. Se o QRS é a despolarização ventricular e a onda T é a repolarização ventricular, o intervalo QT, que compreende essas duas ondas, ele se refere à despolarização mais a repolarização ventricular. Como é que nós devemos medir o intervalo QT? Nós devemos medir do início do QRS, independente de qual onda começa o QRS. Se o QRS começa pela onda Q, pela onda R ou pela onda S, não interessa. Nós vamos medir do início do QRS até o final da onda T.
A forma mais consagrada para a mensuração do intervalo QT é essa que eu mostro para vocês, o método da tangente. Nós devemos passar uma linha que passa pela porção descendente da onda T e uma linha que passa na altura do segmento PR. Na intersecção dessas duas linhas, nós temos o final do intervalo QT. Então, aqui, o intervalo QT mensurado pelo método da tangente. Notem vocês que, a rigor, a onda U, ela não deve entrar de forma rotineira na análise do intervalo QT. Só o que nos interessa, de fato, não é o intervalo QT, é o intervalo QT corrigido. Porque o intervalo QT, assim como o intervalo PR, ele varia de acordo com a frequência cardíaca. E, portanto, nós precisamos fazer a sua correção, levando em consideração a frequência cardíaca. Dizendo isto de outra forma, nós temos que medir o intervalo QT e corrigir pelo intervalo RR, que precede o intervalo QT mensurado. Então, se eu fiz a mensuração do intervalo QT neste QRS, nesta onda T, eu tenho que considerar este intervalo RR. O que é o intervalo RR? É um intervalo que vai do início de um QRS até o QRS que eu estou avaliando. Este é o intervalo RR. Então, lembrar que o intervalo QT varia com a frequência cardíaca. Os valores de normalidade eu já falei, para homem menor ou igual a 440 milissegundos e para as mulheres menor ou igual a 460 milissegundos. Nós devemos fazer a correção do intervalo QT pela fórmula de Bazet. A fórmula de Bazet diz que o intervalo QT corrigido é igual ao intervalo QT divididos pela raiz quadrada do intervalo RR. Que é o intervalo RR? É este intervalo que vai do QRS, que eu estou analisando o intervalo QT, até o QRS anterior. Então, aqui vou mostrar um exemplo prático para vocês. Então, aqui eu medi o intervalo QT do início do QRS até o final da onda T. Nós temos aqui 13 quadradinhos de duração. Então, o intervalo QT tem 13 quadradinhos. Cada quadradinho desses tem 40 milissegundos ou 0,04 segundos. Lembrar que essa duração aqui é tempo. Se eu tenho 13 quadradinhos, eu multiplico 13 por 0,004, vou ter 0,52 segundos. Então, o meu intervalo QT é 0,52 segundos ou 520 milissegundos. Mas eu preciso corrigir pelo intervalo RR. Né? Olha a fórmula aqui. O meu intervalo RR, se eu medir esta distância aqui em azul, eu já medi, deu 33 quadradinhos. Se em um quadradinho eu tenho 0,04 segundos, em 33 quadradinhos eu vou ter 1,32 segundos. Agora é só colocar na fórmula. O intervalo QT corrigido é o intervalo QT mensurado, 0,52, divididos pela raiz quadrada de 1,32. A raiz quadrada de 1,32 é 1,14. 0,52 divididos por 1,14 vai dar 0,456 segundos ou 456 milissegundos. Se esse intervalo QT for de uma mulher, ele está normal. Se for de um homem, ele está um pouco aumentado. Lembrar que o prolongamento do intervalo QT pode produzir taquicardia ventricular polimórfica, que é uma situação ameaçadora à vida. O que prolonga o intervalo QT? Fármacos, distúrbios eletrolíticos, principalmente do potássio, do magnésio e do cálcio, e isquemia. É isso que eu queria discutir com vocês nesse sexto passo. Se vocês entenderam tudo que eu coloquei para vocês, vocês conquistaram esse passo com sucesso. Esperem as próximas 2 aulas. Um grande abraço. Tchau, tchau.